Viva Natal! Titânico Le Rambo, Hotel Tirol no original. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma nova conversa, desta feita com o José Roberto Aguilar, uma conversa litero-artística que diz respeito ao lançamento do último livro editado pela Iluminuras, de Aguilar, que é O Salvador do Mundo. Um livro que vem repercutindo, que vem tendo uma fortuna crítica merecedora de elogios, uma obra que vem ser o 6º livro de José Roberto Aguilar, e que ele generosamente aceitou o convite e está aqui para batermos esse grande papo, enfim, termos essa conversa informal, espontânea, que vocês, a partir de agora, vão compartilhar e participar junto conosco. Que bom receber Zé Roberto Aguilar para essa nossa conversa, que diz respeito basicamente ao lançamento desse livro, como âncora da sua produção mais recente, né? O Salvador do Mundo. Salve, salve, Aguilar. Aonde a gente acabou. Em nome da Prefeitura de Natal, a gente quer agradecer a sua generosidade em participar dessa conversa, que é uma segunda. A primeira nós tivemos com o nosso Tom Zé e agora com o Zé Roberto Aguilar. Começando pelo seu livro, né? É uma honra, em primeiro lugar, dizer da nossa recepção, tê-lo nesse bate-papo. Você que colaborou nos últimos 50, 60 anos para sedimentar a cultura brasileira numa frente coletiva, né? Que vem desde o seu trabalho individual ao trabalho mais coletivo possível, que é uma característica da sua articulação. Mas algo nos chama a atenção, Aguilar, em primeiro lugar, é que você, no início de sua carreira, amigo que foi da família Maltner, e em especial de Jorge Maltner, né? Nós sabemos que você queria seguir a carreira de escritor, mas acho que num bate-papo, num exercício com o próprio Jorge, vocês começaram a pintar, e me parece que a Bienal de 1963 impulsionou você mais para a atividade plástica, né? Bom, de qualquer maneira, você está no seu 6º livro, e escritor já consagrado, escritor que, segundo Arnaldo Antunes, dialoga com a escrita de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, enfim, dessa antropofagia modernista que vem aí nesses últimos 100 anos, né, desde 22, se consolidando ainda como um grande devorador das artes e manhas brasileiras. Eu lhe perguntaria, no Salvador do Mundo, você elege um personagem que chama-se Zé da Merda no primeiro momento e que vai terminar como sendo Zé das Flores, num processo migratório entre várias máscaras, várias personas, né? Em 35 capítulos. E que, às vezes, a narrativa se confunde com a sua própria autobiografia, me parece, né? E há um repertório vasto. O que é que você poderia me dizer sobre esse processo criativo literário seu? Olha, isso aí nós devemos, basicamente, a essa epidemia em que a gente entrou num cárcere. Isso daí, a experiência, nós, como país, nós só temos coisas lindas, nós somos os mais privilegiados, no sentido de não ter sofrido nenhuma guerra, nenhuma catástrofe absurda, invasão. E agora a gente sentiu isso. E como é que a gente pode fugir? Quer dizer, como pode, pelo menos, ter o gosto da comida na cela que nos mandam? Então,
é através da inteligência, através da criatividade. Esse novo surto de criatividade em todos é o da subsistência. Não é à toa que o povo judaico tem o maior humor do mundo. O humor é resiliência e, ao mesmo tempo, luta. Então, eu acho que faz parte dessa metamorfose. Nós estamos num nível de metamorfose muito grande. E uma coisa muito interessante, Dácio, que esses tempos horrendos nos deu, foi uma visão de atemporalidade, no sentido que o tempo não é o hoje, o amanhã, o ontem. Você pode navegar séculos, muito tempo, e ser atual, e trazer aquela temporalidade daquele momento para a atualidade. Você pode ler um Darwin como se tivesse com ele no Beagle. Você pode transitar por culturas totalmente diversas. A nossa própria cultura ocidental tem uma diversidade enorme. O direito antes da Revolução Francesa era outro. Depois que decapitaram e criaram a democracia, mudou, a pele mudou. E a pele fica mudando o tempo todo. E nesse nível, você, não sei por que cargas você está tão fechado nessa cela que você consegue ter uma atemporalidade. Talvez nem se seja por isso você aí em Natal, eu São Paulo, e nós estamos sentindo, eu sinto a tua pele, a tua bochecha, o teu Mondrian. Então, tem certas coisas que aconteceu, isso nunca aconteceu. E também dá um nível de pluralidade cultural muito interessante. Não existe uma verdade, que era o epítome da civilização da ciência, da glorificação da ciência como prova cabal. Isso era o século XIX. Depois da teoria da relatividade, tudo isso, e agora essas possibilidades quase infinito estão abertas e nos permite essa viagens atemporais, isto é, comungar a nossa pele em várias épocas, né? E foi esse mais ou menos o motivo que me levou a esse livro. Como seria a possibilidade de uma pessoa ter nascido zero, ser jogado em qualquer lugar? Ela é mais ou menos não vê cor, não sente gosto, não sente prazer, e é uma coisa muito estranha. A criança não sabe que é mãe, não sabe que é pai, não sabe que é nada, não tem noção. E ela vai crescendo, até quando ela foge do orfanato e vai pelas ruas fazendo qualquer trocado, mas ela tem uma loucura na cabeça dela. Ela coleciona jornais e quer ler. Ela não sabe ler, mas para ela, a razão do mundo está nas letras. Então, a duras penas, ela consegue se alfabetizar, mas a coisa mais... eu só vou contar um pouquinho do livro, viu? Só um pouquinho.
Claro. Para explicar o Zé da Merda. E daí ele escolhe o lixão sanitário, né, que esse passa numa cidade portuária, que no caso é Santos, e lixão. E no lixão tem várias categorias sociais, mas aquele lixão, aquele ar putrefato das decomposições, acaba com a saúde de tudo. E ele está com 18 anos, depois de muita coisa, e ele está se entregando, já não existe mais, já está se entregando para ir embora. Mas e é dia de Natal, e de repente ele vê 3 estrelas, as estrelas do Reis Magos. Só que essas estrelas se consubstanciam em 3 helicópteros que descem 2 gangues numa troca de drogas, um comprando o outro vendendo, mas dá algum problema, começa uma metralhadora, começa um morticínio imenso, 2 caras com mala de dinheiro vão indo na direção de Zé da Merda, eles são fuzilados, Zé da Merda pega as malas, foge, e depois de algum tempo descobre que tem dólares, milhões de dólares. Então, como é que uma pessoa que é um bicho total, pode usufruir do presente dos Reis Magos daquela noite de Natal? E primeiro, ele vai com o barbeiro do Monturo, que corta todos os pelos, cheio de carrapatos, piolhos, tudo de... E ele precisa se estruturar, quer dizer, começa o momento de ele criar o corpo. E ele começa criando o corpo, indo no dentista, chamando muita atenção. E daí começa o livro, ele se associa a outras coisas, e ele é a construção de si mesmo. Mas sempre uma parte vai estar faltando. Até quando... E tem tantas aventuras, e por isso aventuras básicas. Eu não conto mais nada. Eu só prometo que mais ou menos é uma viagem para a cultura, pela cultura ocidental. Isso. E de vir a outra pessoa, ver a outra pessoa, como você consegue ver, somente vendo outra pessoa que você faz um ritual de união consigo mesmo. E daí vai. Pronto, Dácio, já contei o spoiler. A introdução, né? A introdução da narrativa. Porque, na realidade, ele vai migrando aí para outros heterônimos, né? O Zé da Merda. E, como você falou na cultura ocidental, fica muito claro que os seus referentes, do ponto de vista de repertório, ele aponta, por exemplo, para filósofos gregos, para grandes escritores da literatura ocidental, francesa, norte-americana, mas, enfim, italiana. E você também cita muitos cientistas, enfim, né? Tem alguns atletas, né, que aparecem lá. Bom, esse repertório de personagens, alguns artistas, o Hendrix, Jimi Hendrix, por exemplo, Bob Dylan também está lá, né? Mas, claro... Uma dos cafajestes brasileiros. O Johnny Dada, né? Que é uma referência ao dadaísmo, provavelmente, e tal. Mas, enfim, você faz um repertório de tal modo que, em dado momento, a gente que conhece um pouco da sua trajetória, a gente fica imaginando que há, nessa narrativa, algo de autobiográfico também, assim, mais ou menos o seu percurso intelectual, né? A relação também com alguns pensamentos orientais, chineses, o Lao Tse, por exemplo, né? Que você relaciona, o I Ching e tal. Referências que têm muito a ver com a trajetória do próprio José Roberto Aguilar, né? E, nesse sentido, no último capítulo, no penúltimo, 34, quero crer, há uma alusão muito nítida
à pandemia, né? A uma solução de pandemia. Você estava falando há pouco essa coisa indutora, e eu estava me lembrando da máquina, né, de indução neural, que um dos seus personagens vai poder tentar capitalizar em cima dela, né? Nessa coisa de retroprojetar o passado, o presente, e, enfim, dialogar com pessoas que já estão noutra dimensão, por aí. De tal modo que o livro é instigante nesse sentido, onde você tenta localizar um real e aonde é ficcional. É muito, quer dizer, o limiar desse é muito tênue para você, enfim, porque tem momentos que eu vejo a própria trajetória de Zé Roberto Aguilar. Né? É Artaud que está presente, é Baudelaire, enfim, a coisa vai caminhando. Né? E esses repertórios terminam por levar você a uma reflexão sobre, né, a cultura ocidental e oriental também. Né? Que coisa bonita. Tássio, obrigado. Uma das coisas, sabe de uma quem muito desse livro? Eu cometi a audácia total de mandar o livro no e-mail dele, que foi o Ayrton Krenak. Tá. Eu mandei, ele respondeu no outro dia: você me obrigou a ficar acordado a noite toda, a ler o livro, li 30 vezes, e você, puta, isso vindo... Maravilha. Isso daí, nem se fosse o Albert Einstein, entende? Escrevendo que gostou do livro, o Ayrton Krenak, outra cultura. O Ailton, inclusive, ele é personagem, né, Aguilar? Você cita dentro do romance. Cito ele e o Davi, o Yanomami, né? Exato, imagine. É a primeira, nós tendo cair em outras culturas, nós somos pluralistas. E, olha, Dácio, uma grande aventura e às vezes dolorosa, porque nós vamos mudar de pele. Daqui a pouco a gente vai tem que estudar mandarim. Você já imaginou a época de ouro dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o rock and hip, picnic e tudo, o cinema, tudo, e depois vem a coisa muda. Teve a época de ouro da França. Aliás, eu acho que a Revolução Francesa é algo que lhe atrai muito, né? Porque você faz referência também a Robespierre, a Marat. Mudou nossa pele, tá? Mudou nossa pele. Foram duas coisas mais importantes da história da humanidade, talvez. Uma a primeira, é claro que a gente está vivo e está sobrevivendo e está falando. Agora, depois vem a Revolução Francesa e depois foi a vitória da União Soviética na Batalha de Stalingrado, que começou a derrocada do nazismo. E depois todas as guerras. Então isso mudou, isso muda basicamente. Tem certas coisas invisíveis que mudam. Nós mesmos éramos tão felizes e não sabíamos. De repente a gente tinha como ministro da cultura um tal de Gilberto Gil, e de repente tinha coisa. E a gente era normal, porque a felicidade, tanto quanto a saúde, é invisível. Mas a doença... E uma coisa que é importante salientar é que na época do ministro Gil, o próprio Zé Roberto Aguilar era o representante deste ministério em São Paulo, né? Acho que o Jorge Malton também dava uma certa assistência lá. Eu me lembro que teve um momento que nós fomos com a dona Militano, uma romanceira típica dos romances ibéricos aqui do Rio Grande do Norte, recebeu uma medalha de mérito cultural lá no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, o ministro Gilberto Gil, e estava lá José Roberto Aguilar e Maltner, também na cerimônia de representação. Nós éramos felizes e não sabíamos, ou sabíamos? Acho que sabíamos, né? Talvez, parecia natural. Você teve uma experiência, Aguilar, também como gestor,
na Casa das Rosas, né? Inclusive inovando, porque fez uma gestão compartilhada. A Casa das Rosas, a gente sabe que era um braço da cultura paulista, né? Do estado de São Paulo. E me parece que teve um momento que você fez a direção, conseguiu mobilizar vários artistas, né? Para fazer um trabalho. Inclusive prestou uma grande homenagem ao nosso imenso Mário Schember, né? Bem, ele é a pessoa mais importante nos 23, 24, 25 anos. Você, você que nasceu em berço esplêndido, com aquelas figuras maravilhosas da cultura que pegava assim e caía para lá, tradutores absolutos, mas a gente chegando perto daquelas pessoas e cheio de ouvindo traduções, humanismos, muitas pessoas. Os anos 60 tinha muita divisão. O Glauber Rocha estava no mesmo cinema que o músico estava, que o pintor estava, que o outro estava. Eram menos pessoas, mas em todo caso. Mas agora, cada momento tem um momento. Um momento dessas atemporalidades. E fala, como está o J.B. Medeiros? J. Medeiros está bem, ele está recluso, ele está muito bem. Continua ativo, é um fã incondicional seu há muitos anos, né? Nós fizemos performance até em São Paulo e tudo. Isso. Manda um grande abraço para ele. Já está dado, ele vai assistir. Então tá ótimo. Puxa vida. Pois é, a gente começou falando, eu já me perdi. Você falou nos anos 60, me diga uma coisa, em 1963 você participou da Bienal de São Paulo e aí me parece que definitivamente você entra nessa multimídia, né, digamos, de arquétipos, enfim, de muita cor, muita tinta, de muita explosão. E como é que foi isso? Assim, você foi selecionado? Como é que foi? Exato. Na realidade, olha só, eu comecei pintando, escrevendo. Isso. Mas depois eu queimei tudo e decidi pintar mesmo. Mas eu pintava quadros tão fortes que as pessoas vomitavam. E daí ninguém gostava. Mas daí eu mandei para a Bienal. A Bienal era democrática. Era 5, não existia esse negócio de curador, que é um conto do vigário imenso, mas 5, eu também fui curador, mas no sentido de abrir para todo mundo, mas 5 críticos, que eram 2 deles escolhidos pelos artistas, e que escolhiam, o cara podia mandar e escolheria. Uhum. E qual não foi? Eu entrei na Bienal com 22 anos, um dos mais jovens, e daí foi aquele. Daí eu não tinha que dar satisfação para a família, para entrar na faculdade de economia, ou qualquer coisa desse tipo. Bem, daí eu renasci, foi o segundo renascimento. Bom, o seguinte, em 63, 2 anos depois, quer dizer, pós-golpe, você estava na Opinião 65, né? Com o grande Hélio Oiticica, do qual você privou de uma amizade muito especial. E, na verdade, eu creio que ali era Carlos Vergara, você, Oiticica, eu acho que o Granato também, mais outros artistas, né? Fizeram... O Granato ainda era muito jovem. Rubens Gershman, eu acho que Gershman também estava nessa parada. Antônio Dias, tudo. Inacreditável. Foi quando o Hélio Oiticica desceu com os Parangolés, lá da Mangueira. Mas tinham uma turma muito bem, o José Agripino de Paula, Zé Agripino de Paula. Mas Zé Agripino, ele vinha anteriormente já com você e Maltner no Movimento do Caos, né? Não, o Agripino chegou em São Paulo em 65. Ah, tá, 65. Posterior ao lance do Caos, tá certo. Posterior ao Caos. E também o Maltner, ele lançou
o Deus Da da chuva e chuva. da morte em 62, ou Aham. 61. Foi um fenômeno absurdo. Então, tinha muitas coisas muito gostosas, muito importantes. A Tropicália, e tudo, tudo. Aquela Aliás, paz você chegou a toda. fazer uma capa de, acho que foi Festival de Verão, do CD, do LP de Caetano, Gil e Gal Costa. Isso em A capa é 74. sua. A gente, de Lourdes, todo mundo veio para o Brasil. Eu falei que São Paulo estava muito careta naquela época, a gente mudou para o Rio, né? Aham. Então, Eu aquela. acho que tem uma tendência, Aguilar, naquele momento ali, de alguns artistas transarem trabalhos gráficos. Né? O próprio Hélio Oiticica fez para Gal Costa, o Gal Legal, né? E viria fazer também para Macalé, já em 72, a capa do disco, né, de Macalé, com Capinã, enfim, Torquato Neto e companhia. Né? E Gershman havia feito, acho que do primeiro de Caetano. Então havia assim um canal assim entre as artes visuais com a musicalidade, né? Mas o fato é que você em 69, quer dizer, houve aquela demanda de migração para Londres. Depois você vai para Londres e se encontra com o Caetano, com o Maltner, com o Gil. E me parece que há uma onda assim de uma produção cinematográfica, o Demiurgo, não? Que você É, parte. o Maltner, né? Uhum. Que não é um cinema pagado, básico, egípcio, e tinha tudo lá dentro acontecendo. O Demiurgo, que era o Caetano, o Deus Pan, O era o Deus Pan. Gilberto. Eu tenho que te confessar uma coisa. Uhum. Mesmo no ministério, quando eu ia me veio falar com o Gil, eu via primeiro e depois o Gilberto Gil. Aquilo ficou na cabeça. É louco. O mito às vezes não existe. O mito cria raízes. Sei lá, isso não. Mas em todo caso, o Brasil é muito louco, mas sempre foi. Se você vai para o lado dos anos 30, na cultura, Carmen Miranda, Assis Valente, Rosa, tudo, aquela feitura da pele brasileira, que é branca, preta e todo Parda. parda, indígena, Isso. vida. Dá para fazer viagens no tempo maravilhosas. Nós estamos aí, eu acho que é alguma coisa neurológica, o cérebro, para se readaptar a esses tempos, está abrindo um pouco mais o estreito canal, porque se você sacasse tudo que existia, você explodia. Então tem uma doana lá, uma censura que deixa entrar os 5, 7%, mas acho que agora está 9, 10. Em Londres você monta ateliê, depois você vai para Nova York, né? Depois você vem para o Brasil, não é isso? Não, primeiro eu casei com uma rainha do underground de Londrina, a Anne Upton, que tem uma criança, e ela era amiga do Jimi Hendrix, além do Porra. mais. Mas o Jimi Hendrix, ele considerava mulheres para ser amigas e mulheres para transar. Ah, tá. E também Dave Hockney, esse pessoal, mas eu era um selvagem, sabe? Eu me lembro, eu tinha um cabelo até a cintura, barba, e eu me lembro que uma vez essa Anne, a, a amiga de uma lady, houve o batismo do filho dele lá na abadia de Westminster. E foi muito parte da realeza, e fui eu como o companheiro dela, com tudo esculachado, com o cabelo até aqui e tudo.
E para eles era normal. Eu poderia ser o selvagem de Bornéu, porque eles tiveram o mundo todo antes, então eles sabiam tratar com toda elegância tanto o selvagem de Bornéu quanto o imperador da Áustria. Então, era tudo muito bom. E aí, mas me diga, você vem para o Brasil depois, Nova York e tal, e aí a banda performática surge, né, nesse período aí pós-nova-iorquino? Surge, olha só, que coisa interessante. Eu fazia muito vídeo. E, de repente, eu estava no Brasil e tinha me separado de uma companheira, e daí eu tinha uma amiga que falava, olha, eu tenho um irmão que acabou de estudar letras e quer se mudar, ele pode se mudar com você. Eu falei, pô, pode trazer esse irmão. Esse irmão era o Arnaldo Antunes e a Go. E trouxe todo o pessoal, e muito pessoal do equipe. A gente fazia a moçada de 19, 20 anos, cara. Então, eu me lembro que em novembro de 80, a gente fez uma performance que era concerto para piano de caudas, luva de boxe, cítara, violino, dois extintores de incêndio, 4 letras de 2 metros de altura, formando a palavra arte, instrumentos vários. Uhum. E aquilo, o Arnaldo e com o Pochini. Que maravilha. Que maravilha. Aquilo é uma peça sinfônica maravilhosa. Ficamos tão entusiasmados com esse sucesso, né? E fizemos também agora um concerto de rock que nos inscrevemos para o concurso lá no Rio de Janeiro de música universitária. Eu fui tocando com a luva de boxe, guitarra e Arnaldo, e todo mundo. Tivemos que sair correndo para não apanhar, mas todos contentes. Acho que E daí surgiu a banda performática. A banda performática em 80, no 81. Foi em 90, em 80 e 81 surgiu a banda performática. Mas a gente aprende com os caras jovens. Agora, a gente pode ser um bom aeroporto, mas precisa de aviões cada vez mais de última geração. E a mesma coisa acontece aqui. A gente é meio vampiro. E aí, você fez o primeiro disco, mas a banda já está, acho que no 4º trabalho, né? Porque tem o segundo, né? E tem o terceiro, que acho que o terceiro a capa é de Guto Lacaz. Exato. Né? Eu estive vendo o último trabalho seu, acho que foi 2018, musical. Parece que está o mais titânico de todos, assim, né? Porque está um rock pesado e um blue muito incrementado lá. Eu senti isso. E uma coisa que eu observo, Aguilar, é que você sempre mantém essa relação, por exemplo, com a banda performática, com o aspecto da pictografia, enfim, você não abre mão também das artes visuais dentro disso tudo, né? Nunca, né? Por exemplo, você faz uma alusão a Marcel Duchamp no primeiro disco, né? Mas já no outro você faz uma alusão ao samba de Mondrian, né? Também, né? Você dialoga com essas... E tem aquela grandíssima, antológica e definitiva carta incrível, fantástica, a Hélio Oiticica. Aquilo é algo, acho que com a guitarra de Lonnie Gordon, né? Negócio assim, definitivo. Puxa vida. Eu tinha um amigo novo, que era muito jovem, tem só 36 anos. O cara é genial. Que é o Gregório Gananian, ele fez um filme sobre o Lonnie Gordon que se chama Inaudito, que levou ele para Xangai, onde ele nasceu, e está ganhando muitos prêmios. Esse daí, maravilha. Eu quero te apresentar. Tá, com muito prazer. E daqui a pouco,
daqui a pouco, depois da epidemia, vamos ficar querendo voltar para Natal, querendo voltar. Não, tranquilo. Olha, ô Aguilar, o seu trabalho recebeu assim, uma certa fortuna crítica, né, de intelectuais de peso para o mundo ocidental. O Clarivaldo Prado, né, Valadares, o Haroldo de Campos, tem um texto emblemático em cima do seu trabalho que diz respeito à sua relação com Dante Alighieri, né, com a Divina Comédia. Você tem também um trabalho crítico, uma fortuna crítica escrita por Mário Schember e outros mais, né? O próprio Bené Fonteles. Volta você. Nós temos que fazer. Nós fizemos junto, mas podemos fazer mais, hein? E o Nelsinho Aguilar, que independentemente do DNA e da sua irmandade, é uma grande, né, capacidade, uma grande figura. Muito incrível, né? E que tem um grande texto também sobre você. Aliás, você estava falando dessa coisa uma das suas companheiras e tal. Houve um momento que você foi considerado, por muito tempo, e ainda é, né? Não foi, um dos pioneiros da arte, da videoarte no Brasil. E Lucila Meirelles teve, me parece, um trabalho com você, num dado momento, em Nova York, me parece. Né? Depois no Brasil, vocês foram para Paris depois, né? Tudo. Tinha uma pessoa maravilhosa na época, que era o Wesley Duquesne? Não, o diretor do Centro de Artes e Comunicações de Buenos Aires, que fazia muitos festivais internacionais de vídeo arte, o Bluesberg. Então, a videoarte deve muito a ele. Porque naquela época me parece que você, de forma inaugural, trabalhou relações multimídias com vários monitores de TV, algo que era assim, né? Eu estive observando também uma coisa muito interessante e hiperatual, a revista Manchete, que está naquela grande homenagem, tributo documental que a Federação da Indústria do Estado de São Paulo fez em relação à sua obra. São 2 volumaços, né? Acho que até a Fernanda Sarmento e o Nelson Aguilar estão nesse projeto, claro, né? E fica muito claro também ali o seguinte, tem um cartaz que me chamou a atenção, que é um cartaz que você faz em homenagem ao seu próprio pai, que me parece que seu pai trabalhava com aluguel de filmes naquela época, da sua infância, etc. e tal, né? E, ao mesmo tempo, há uma documentação muito incrível, assim, que são 800 páginas ali, né? Documentando o seu trabalho. E também fortunas críticas e tal, numa coisa primorosa que a Federação da Indústria do Estado de São Paulo fez, né? Eu tenho esse material que você me ofertou, gratíssimo, e a toda hora eu estou lendo. E cada vez mais que eu releio aquilo, eu fico muito impactado, por exemplo, com o texto de Haroldo sobre o seu trabalho. Como era a sua relação com Haroldo, com Clarivaldo? O Haroldo era a pessoa mais... que pessoa linda que ele era. Que tradutor, e ele participava das coisas, sabe? O nível da tradução, quando você pega aquela tradução imediata da pessoa, da obra, de tudo, você não só traduz, como você recria o outro. E eu fui recriado pelo Haroldo várias vezes. Falei, eu estou fazendo isso, ele viu isso. Ele viu isso. Então, o Haroldo era amigo, sabe? Amigo que você pode chegar para tomar café com leite, com pão e manteiga às 11 horas da manhã, embora ele já tenha tomado às 9. É por aí. Mas, assim, de humanismo, esses irmãos Campos é de um humanismo. Generosidade, assim como você também, né? Que é generoso, né? Eu lhe perguntaria o seguinte,
isso lhe deixa numa posição confortável, não? Eu sei que você, do alto da sua humildade, não se vê dessa maneira, eu creio. Mas é claro que você ter o aporte de pessoas com um grau de pensamento sobre a sua arte, como Haroldo, o próprio Augusto e tal. E o próprio Mário Schember, que era seu amigo também, né? Ele, acho que uma certa ocasião, acho que o Sábado Malgado fez uma certa crítica a um trabalho seu e tal. Acho que foi o circo antropofágico e Schember saiu em sua defesa. Schember saiu em sua defesa. Exato, puxa. Aliás, no seu livro, no nosso aqui, Salvador do Mundo, você faz umas relações também com física quântica e tal, né? Você viaja por todos esses universos, né? Faz essa relação. E uma coisa que você fala muito da pele, né? Dessas peles que a gente vai trocando, qual cobras e mais cobras. Olha, a gente ofídica, né? Mas veja, no final, você faz um pouso assim, alter do chão. E aí não tem como você disfarçar que é a sua própria vida também. Hoje você tem uma ponte em uma relação espiritual e vivencial muito intensa e muito forte em Alta do Chão, né? Que é amazônica, aquela região, e as suas relações lá com os próprios mestres do carimbó, etc. e tal, né? Como é que você traduz isso? Eu vou passar aí e a gente vai junto para lá, Dácio. Isso daí... Porque, veja bem, nós, os mandarins da cultura ocidental, que sabe a cor da cueca do Dostoiévski em 1878, a gente chega lá e entra em contato com a cultura indígena. E, num lugar que você entra no Igarapé, aquela água gelada vindo lá do aquífero, a água traz memória. Então você pode estar do quinto dia da criação a chegada da lua, qualquer coisa. Tem muitas coisas que para nós, quando você cai, quer dizer, a cultura indígena está na folha, está em todo lugar. Você fala, mon Dieu du ciel, é diferente, é diferente. Parece que você vai lá, fica 10 anos mais jovem e fica dançando carimbó, e tem aquelas coisas lindas, e tudo, e cai no carimbó. E depois começa a conversar com o Boto vem para você, te dá vários palpites. É uma loucura, nós vamos junto aí. Eu vou na sua... onde a Lucila foi, né? Ela esteve aqui em Natal conosco. Vamos para lá. Aguilar, é uma coincidência incrível o fato de, como você bem narrou no início aqui, voltando para o Salvador do Mundo, quando você faz essa correlação das malas, né, que a bandidagem vem e desce ali no helicóptero e entrega ao Zé da Merda as malas cheias de dólares, de dinheiro e tal. E você metaforiza isso com o presente dos Reis Magos, que é dado para o menino Jesus. Coincidentemente, você sabe que Natal é a única cidade do mundo que, por ter esse nome, é porque foi fundada exatamente no nascimento do menino, do nascimento de Deus. Então, essa metáfora se redimensiona literária e simbolicamente com esse nosso bate-papo aqui agora, né? Escute uma coisa, sem dúvida, existe um mundo... Por exemplo, o George Martin foi um dos que mais vivenciava o mito. Às vezes o mito é mais forte que a realidade. A realidade não chega à profundidade de um mito, mas mito mesmo. O mito é belo também. E, por exemplo, tem várias cidades que eu conheci que realmente Rio de Janeiro é sinônimo, tem a magia, todas aquelas naturezas,
São Paulo teve a semana de 22, tudo bem, aquelas loucuras. Bahia, então, era uma coisa. Natal é um espaço mágico. Não sei, de todos os que eu tive, tem 3 lugares que eu acho que tem uma coisa diferente. Uma é Natal, outro é Alto Paraíso, que é perto de Brasília, e outro é Alter do Chão. Quer dizer, isso é misticismo mais absurdo e maluco, não é para ser levado a sério, graças a Deus. Mas, aliás, você teve uma experiência muito interessante quando você foi para a Índia, né? Você... sim, mas daí foi a procura do mestre, né? Quer dizer, Rajneesh. O Rajneesh. Sem dúvida, antes fui para o Oregon. Ah, a gente muda de pele. O cair dentro, o cair dentro é uma das coisas mais fenomenais que existe na vida. Você muda quando você cai dentro. Por exemplo, cair dentro do amor. Você se transforma em São Francisco de Assis. É uma revolução muito louca. Cair dentro da revolução maoísta. Também você... Quer dizer, é tudo muito louco. Aliás, sedimentando essa sua relação aí da tríade mitológica, Natal, Paraíso e Alter do Chão, lembrando que você titulou uma das suas performances O Abominável Homem das Neves, do Nepal para Natal. Finalmente ele conseguiu a redenção, que nem o Zé da Merda ficou Zé das Flores. Você não imagina como ele ficou feliz, o Abominável. Ele falava aos lembra-se, ele pagava café para todo mundo, lá em Natal naquela época. Ele ficou o belíssimo Homem das Neves. Derreteu tudo, né? E vocês lá... J. Medeiros, quem era mais que estava na banda mesmo? Não, na realidade era Joca Costa, guitarrista, era Lola, que hoje mora na Itália há alguns anos já, tínhamos Jorginho Macedo e Ferrinho na bateria. Essa era a banda que era assim, o mais alto nível que nós tínhamos de guitarristas na cidade e de bateria também. E você fez um trabalho no Teatro Alberto Maranhão, onde tem uma cena muito forte em que se descia vários corações plásticos com tintas contrastantes entre si, e você saía apunhalando cada coração daquele e tomando banho de tintas com uma imagética incrível em cima do palco. Você pintou todas as roupas da banda naquele momento, que só veio você e Daquinha. Só veio você e Daquinha. Curiosa Daquinha, sabe? E aí, assim, uma daquelas indumentárias, daquela roupa, nós guardamos até hoje. Nós temos guardado uma camisa daquela e uma calça. Menos os tênis, mas isso aí a gente tem. Nós temos e acho que essa relação sua com, digamos assim, com esses elementos vanguardísticos da estética artística da cidade, pela via de J. Medeiros, ele importa muito. Aliás, há um disco chamado Poemúsica, no singular, que está disponibilizado nas plataformas digitais. Fomos nós que produzimos a capa, é um aparelho cinético de Abraham Palatnik, que nasceu aqui em Natal, que você recita 2 poemas de J. Medeiros lá. Estão lá disponibilizados na rede. Há algum tempo. Nós produzimos esse CD e está lá a sua voz recitando esses 2 poemas de Jota. Né? Então, assim, Aguilar, voltando ao Salvador do Mundo, esse é o seu 6º livro. Esse é o seu 6º livro. E terminou que você, mesmo lá atrás, aparentemente largando a carreira literária, você não largou coisa nenhuma, produziu obras incríveis, né? A crítica vem saudando muito bem esse livro agora, editado pela Iluminuras, né? O Arnaldo vem assim se deliciando com esse seu trabalho,
fazendo crítica, resenha crítica, enfim, na mesma dimensão que é o seu próprio livro. E eu achei ele delicioso, porque achei assim que tem um humor, tem uma dramaticidade impressionante, amplia o repertório, porque as referências que você aponta são muito grandes na ciência, nas artes, enfim, na literatura, né? E isso faz crescer, vamos dizer assim, uma leitura ocidental e também oriental de uma imagem ou de uma viagem, né, dos últimos 50, 60 anos, que passa pela sua trajetória, mas passa também por um processo geracional que ainda se diz protagonista nesse momento do século XXI no Brasil, que eu colocaria aí você, o próprio Caetano, o próprio Zé Celso, o próprio Tom Zé, né, que estão disparadamente na frente dessa pós-vanguarda brasileira e continuam, sim, efetivamente, dando as cartas do jogo para a cultura brasileira. Bem, Aí você tem um outro projeto, além desse, não está pensado, né? Esse aqui, por enquanto, foi um filho recém-parido, né? É esperar a repercussão dele, né? Eu fiz uma exposição muito bonita também, mas agora, sabe aquele momento... tenho um projeto. Eu fiz 35 pinturas de destinos, uma espécie de tarô, e, de repente, eu estou inventando uma... É Nós Band. É Nós com E Band. Então, eu comprei um piano maravilhoso, eletrônico, muitas coisas, e tem um dos maiores gênios aqui, o Serginho Villafranca, que é um pianista que foi aluno do Paul Reuter e de tudo. Então, eu até faço uma blague, nós dois traduzimos cada destino tem um som. O destino é uma tela. Então o cara vê na tela e vê o som da tela, vê o som do destino e o significado daquilo também. Mas tudo isso para falar que eu não sei cantar Mamãe Eu Quero, eu não sei nada. Então, realmente você se faz uma simbiose com o piano, né? E tudo, performático, que não é o nível de fora para dentro, será eu. Você tem que ficar amigo do piano mesmo. Então, quando ficar pronto, nós vamos jogar para Natal. E vocês querem em primeiro, tá bom? Tá ótimo, maravilha, está aceita a proposta. Em primeiro lugar, daqui 2 meses, isso tudo na tela, né? Bacana, vamos lá. Você falou em destino. Aliás, a sua última grande exposição foi Destinos, Homem Inventa o Homem, né? Exato. Você fez na galeria da Fiesp, né? A Fiesp. Bacana, eu vi aquilo lá. A repercussão foi enorme também, né? Você trabalhou com um design industrial, me parece, fazendo a projeção da montagem, algo assim, né? Eu não lembro, agora eu vi a ficha técnica. Viu a ficha técnica? Tinha o Agon Cohen. Isso. Agora, o Cohen do velho comunista do partido, Partidão. que é um arquiteto maravilhoso. Isso. Quer dizer, o Maia também era, tudo bem. Então, foi. E por falar, Aguilar, em exposição, teve uma exposição sua que acho que foi que Canudos recebe uma homenagem, né? Canudos aqui, do Conselheiro, do Nordeste brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Era o céu, o céu era simbolizado pelo Dante Alighieri. Isso, Dante, o inferno. William Blake, o inferno. Isso. Exato. Que maravilha. E foi aquele texto maravilhoso do Haroldo, né? Foi, exatamente. Um texto sensacional.
Um texto que é um texto cromático, né? Porque ele aplica ali repertórios de tons, de pintura, topázio, cor entrando em cor. A partir é como se ele estivesse repintando o seu trabalho, né? Vamos dizer assim, numa linguagem textual, né? Aguilar, pela sua trajetória, pela sua dimensão, pelo artista intelectual que você é, nós teríamos aqui que passar 2 semanas conversando, mas infelizmente nós temos limite de tempo. Eu queria mandar uma passagem, né? Não é assim? Mas assim, queria agradecer muitíssimo esse bate-papo com você, essa conversa, e dizer que Natal assim, realmente tem uma recepção muito incrível, assim, muito positiva em relação às suas energias, e deixar o microfone aberto aí para você fazer a sua despedida à cidade e ao Estado. Dácio, você glorifica mais Natal do que os 3 Reis Magos juntos. Porque é cultura. A pele, no sentido mais existencial do tempo, não é aquela coisa acadêmica. É a que fala, que tem o gingado, a que tem aquela ironia fina, ou que tem aquela ironia cafajeste mesmo, que também é fina. Isso é apenas uma das muitas que nós vamos fazer aí. Eu vou te jogar mais cafajestes pela frente. Pode deixar. Ok. Grande abraço, Aguilar. Um imenso abraço e muito, muito, muito obrigado. Até muito. lá. Até lá. Sons multicores arte, banhando a diamante do Nordeste, invadida por super-heróis.